paradoxo do conhecimento, navegando no oceano da ignorância moderna. Em um mundo inundado de informações, onde o conhecimento parece estar ao alcance de um clique, uma sombra silenciosa se estende sobre nossa sociedade, a ignorância. Esta palavra, derivada do latim ignorantia, carrega consigo uma história tão antiga quanto a própria busca humana pelo saber. Originalmente, significava simplesmente falta de conhecimento, um estado natural antes do aprendizado. No entanto, ao longo dos séculos, seu significado evoluiu, adquirindo nuances mais complexas e, por vezes, sombrias. Na Grécia Antiga, Sócrates declarou: "Só sei que nada sei", reconhecendo a ignorância como ponto de partida para a verdadeira sabedoria. Esta humildade intelectual contrasta fortemente com a arrogância informacional de nossos dias. Hoje, vivemos em uma era paradoxal. Nunca tivemos tanto acesso à informação e, ainda assim, a ignorância parece florescer como erva daninha em jardim mal cuidado. A abundância de dados que nos cerca cria uma ilusão de conhecimento. Navegamos por um oceano de informações líquidas, como diria Zygmunt Bauman, onde fatos e opiniões se misturam em uma corrente constante e imutável. Neste dilúvio informacional, a profundidade é frequentemente sacrificada em nome da amplitude. Consumimos manchetes e resumos, negligenciando a complexidade e o contexto. Esta superficialidade gera uma nova forma de ignorância, a ilusão do saber. Redes sociais e algoritmos personalizados exacerbam este fenômeno, criando bolhas informacionais que reforçam nossas crenças pré-existentes. Nestes ecossistemas digitais, a ignorância se propaga com a velocidade de um clique, transformando preconceitos em verdades virais. A desinformação, prima nefasta da ignorância, encontra terreno fértil neste ambiente, minando a confiança nas instituições e no conhecimento estabelecido. Mas seria justo culpar apenas a tecnologia? A ignorância, em suas múltiplas facetas, é um mal antigo que assola sociedades há milênios. Ela se manifesta no preconceito, na intolerância, na negação da ciência e na recusa em questionar as próprias crenças. É o combustível de conflitos, a base de decisões equivocadas e o obstáculo ao progresso social. Culpar a tecnologia pela proliferação da ignorância é, ironicamente, um ato de ignorância em si. É uma simplificação grosseira que nos exime da responsabilidade de confrontar nossas próprias falhas cognitivas e morais. A ignorância, essa praga milenar, não nasceu com o smartphone, ela é tão antiga quanto a capacidade humana de fechar os olhos para o desconfortável. Desde que Platão descreveu os prisioneiros em sua caverna, contentando-se com sombras ao invés da realidade, a humanidade tem demonstrado uma propensão alarmante para abraçar a escuridão do não saber. O preconceito, essa ignorância vestida de certeza, tem sido o arquiteto de sociedades divididas e o carrasco de incontáveis vidas. A intolerância, filha bastarda do medo e da ignorância, continua a erguer muros onde deveriam existir pontes. Mas o que dizer da negação da ciência em pleno século XXI? É o pináculo da arrogância intelectual, um monumento à estupidez humana erguido sobre os alicerces frágeis do ego e da desinformação. Aqui, a ignorância não é apenas falta de conhecimento, mas uma rejeição ativa e virulenta do saber. É o anti-intelectualismo elevado à categoria de virtude, onde a opinião desinformada se equipara ao consenso científico. E o que falar da recusa em questionar as próprias crenças? É o cárcere voluntário da mente, onde as grades são forjadas por dogmas inquestionáveis e reforçadas pelo medo do desconhecido. Esta forma de ignorância é particularmente insidiosa, pois se disfarça de convicção moral ou religiosa, tornando-se imune à razão e ao diálogo. A ignorância, em todas essas manifestações, é o combustível que alimenta a máquina do retrocesso social. Ela transforma diferenças em conflitos, nuances em polarizações extremas. É o substrato fértil onde germinam as sementes da intolerância, do fanatismo e da violência. Decisões políticas baseadas na ignorância não são apenas equivocadas, são catástrofes em potencial, capazes de reverter décadas de progresso social em um piscar de olhos. O verdadeiro obstáculo ao progresso não é a falta de informação, mas a abundância de certezas infundadas. É a arrogância de acreditar que nossas opiniões pessoais têm o mesmo peso que fatos estabelecidos. É a preguiça intelectual que nos faz preferir explicações simples para problemas complexos.
Portanto, antes de apontarmos o dedo para a tecnologia, devemos olhar para o espelho da nossa própria consciência. A ignorância não é um vírus digital, é uma pandemia humana para a qual ainda não desenvolvemos uma vacina eficaz. Talvez porque, no fundo, muitos de nós preferem a confortável escuridão da ignorância à luz ofuscante e desafiadora do conhecimento. A questão que devemos nos fazer não é se a tecnologia está nos tornando ignorantes, mas por que, com tanto conhecimento ao nosso alcance, escolhemos permanecer na ignorância. Será medo? Comodismo? Ou simplesmente a expressão mais pura da nossa falibilidade humana? Em um mundo onde a informação está à distância de um clique, a ignorância é cada vez mais uma escolha. E é essa escolha, não a tecnologia, que devemos questionar, confrontar e, eventualmente, superar. Caso contrário, corremos o risco de nos tornarmos a primeira espécie da história a se extinguir não por falta de conhecimento, mas por excesso de estupidez voluntária. Como, então, combater este hidra de muitas cabeças? A educação surge como resposta óbvia, mas não basta ensinar fatos, é crucial cultivar o pensamento crítico. Devemos aprender a navegar neste mar de informações, distinguindo o valioso do trivial, o fato da opinião. A curiosidade intelectual e a humildade socrática devem ser nossos faróis nesta jornada. Questionar-se constantemente é essencial. Como podemos reconhecer nossa própria ignorância? De que maneira nossas crenças limitam nossa compreensão do mundo? Qual o papel da empatia na superação da ignorância coletiva? Estas perguntas nos convidam a uma introspecção necessária e desconfortável. A luta contra a ignorância é, em essência, uma batalha pela dignidade humana. Ela nos desafia a transcender nossas limitações, a abraçar a complexidade do mundo e a reconhecer nossa interdependência. Em uma era de desafios globais, da mudança climática às pandemias, a ignorância não é apenas um luxo que não podemos nos dar, é uma ameaça à nossa própria existência. Assim, navegamos neste paradoxo moderno, cercados por informações, mas ameaçados pela ignorância. O verdadeiro conhecimento, aquele que ilumina e liberta, exige mais do que acesso, demanda discernimento, reflexão e, acima de tudo, a coragem de questionar nossas próprias certezas. Somente assim poderemos transformar este oceano de dados em um farol de sabedoria, guiando-nos para um futuro mais esclarecido e compassivo. Obrigado por embarcar nesta jornada. Acesse o site para mais reflexões, https://quocientederesilienciar.wordpress.com/.